Então, agradecer ao Dr. Renan pela presença aqui na nossa reunião. O Dr. Renan é oncologista, formado aqui na Universidade Federal de Sergipe e fez sua residência no Instituto do Câncer, do ICESP, Instituto do Câncer do Estado de São Paulo, que é uma instituição da Faculdade de Medicina da Universidade de São Paulo, da USP. Fiz oncologia lá e agora está aqui em Aracaju, e atualmente trabalhando na San Giovanni, né, Renan? E no USI também, né? Acho que você está trabalhando no USI também, né? Exatamente. Então, agradecer mais uma vez sua presença aqui para poder falar um pouquinho para a gente. Basicamente, a gente tem residentes aqui, o doutor Sebastião também está aqui. Obrigado, doutor Sebastião, pela presença, sempre presente aí nas nossas reuniões. E boa noite a todos os residentes também que estão presentes. Você fica à vontade, Renan, agradeço e pode começar quando você estiver pronto aí. Também vou compartilhar a tela aqui. Perfeito. Top, tá ótimo. Está aparecendo aí? Tá perfeito, perfeito. Ok, boa noite a todos. Queria primeiro agradecer o convite do Arthur. Eu não acho que foi de última hora, eu tive 10 a 15 dias para fazer isso, mas me pegou de surpresa, eu estava com outros projetos, espero ter feito uma aula à altura da plateia. Na verdade, eu nem considero uma aula, né, mas um bate-papo, eu acho que eu vou aprender aqui com a discussão mais do que tudo, e obrigado pelo convite, vamos em frente. Bem, a importância do tema é que o câncer de mama é o segundo tipo de câncer mais associado com metástase do sistema nervoso central. Só perde para pulmão. E nos estadios iniciais do câncer de mama, menos de 3% das pacientes vão ter doença do sistema nervoso central, mas esse percentual sobe até 15% nas pacientes já metastáticas. E as pacientes têm vivido mais tempo, né, por conta do desenvolvimento de novas terapias, e por isso mesmo a incidência de doença do sistema nervoso central nessas pacientes está aumentando, e isso aumenta mais ainda a importância do tema. E isso se torna, hoje em dia, um dos maiores limitantes da sobrevida global nessas pacientes, né? E até pouco tempo atrás, a maior parte dos estudos, eles excluíam pacientes com doença do sistema nervoso central. Isso tem mudado recentemente, com a inclusão principalmente em doença HER2-positiva, como eu vou falar para frente, tá bom? Mas acho que pela importância cada vez maior do tema, as empresas que desenham os estudos estão colocando essas pacientes com doença do sistema nervoso central que eram tanto excluídas, né? Doença do sistema nervoso central fazia parte dos critérios de exclusão dos estudos até pouco tempo. Com relação ao prognóstico, basicamente, o prognóstico dessas pacientes, quando surge uma doença do sistema nervoso central, depende da existência de linhas subsequentes de tratamento sistêmico oncológico. Então, isso vai depender, dentre outros fatores, do performance da paciente, se ela aguenta receber o tratamento que a gente ainda tem disponível para ela, e da presença de receptores-alvo que a gente pode usar como objetivo do tratamento, né? Como eu vou falar daqui a pouco, a presença de alguns receptores aumenta o nosso arsenal terapêutico nessas pacientes. E a sobrevida global mediana dessas pacientes no passado, onde basicamente a gente oferecia, na tentativa de controle local, whole brain, né, que é radioterapia, em todo o sistema nervoso central, em todo o cérebro, essa sobrevida era menor do que 6 meses. Mas dados recentes de estudos retrospectivos de um principal mostraram medianas próximas a 14 meses de sobrevida global mediana no geral e até 23 meses na doença HER2 positiva. Porém, a doença triplo negativa, justamente pela falta de novos agentes terapêuticos, continua pobre em prognóstico, a partir do momento que essas pacientes desenvolvem doença em sistema nervoso central. Eu queria
agradecer a presença do Sebastião e aproveitar e pedir para ele, porque nesse bate-papo eu vou falar algumas coisas que eu não domino de radioterapia, e a qualquer momento ele pode entrar na aula, pode fazer seus comentários, que vai ser bom para todos. Obrigado, Sebastião. Com relação aos subtipos, a gente diferencia, né? Eu tenho muitos residentes aqui da neurocirurgia, então eu vou revisitar alguns conceitos básicos. A gente diferencia os subtipos de neoplasia maligna da mama em subtipos histológicos. Os principais é o carcinoma ductal invasivo, também chamado de não especial. Então, quando você pega uma patologia onde tem um carcinoma de mama não especial, é o ductal invasivo. Não especial porque é o mais comum, eles chamam de não especial. O segundo mais comum é o carcinoma lobular invasivo. E outros tipos de câncer de mama têm uma menor importância, principalmente no que concerne à doença do sistema nervoso central. Esses são os principais. A abordagem e o prognóstico não vai mudar muito com relação ao subtipo histológico. Então, não vou nem falar mais detalhes sobre isso. Porém, com relação aos subtipos por perfil de receptores, isso vai ter uma importância bem grande, por isso que eu vou me ater mais a esse tipo de diferenciação. Basicamente, os cânceres de mama podem ter receptores hormonais e receptores de HER2. Eu vou colocar aqui um esquema que pode facilitar o entendimento. Os receptores das células do tumor podem expressar receptores hormonais, o receptor de estrógeno e o receptor de progesterona. Dos tumores de mama que expressam esse tipo de receptor, 70% a 80% de todos os tumores expressam receptores hormonais. Então, isso aqui, 70% a 80%, tá? Toda a parte amarela e a parte verde. Existe outro receptor que a gente também usa como alvo, que, na verdade, não é só a expressão dele que nos interessa, é quando o tumor expressa ele mais do que o comum, mais do que a média. A gente chama de hiperexpressão. Os tumores que hiperexpressam esse receptor chamado HER2 representam 15% a 20% dos cânceres de mama. E estão representados pelo azul e pelo verde. O azul, não sei se deu para entender aqui, ele só tem receptores HER2. É mais ou menos metade de todos os tipos de câncer de mama que tem receptor HER2. Enquanto o verde representam os cânceres de mama que têm tanto receptores hormonais, receptor de estrógeno e progesterona, quanto receptor HER2. Por isso que a gente chama eles de triplo positivo, porque tem os 3 receptores. Então, isso sobra uma parcela, 15% a 20% dos tumores, que não apresentam nenhum receptor de interesse para a gente. Na verdade, a gente não conhece, né? Então, como eles não expressam nada que a gente conhece, que a gente usa de forma terapêutica e prognóstica, a gente chama esse tipo de tumor de triplo negativo, tá bom? O risco relacionado a esse perfil de receptores, ele muda, e muda muito. A gente percebe aqui que, no decorrer da sua doença, né, esse estudo publicado em 2020 mostrou que 19% daquelas pacientes que apresentam só receptor hormonal vão desenvolver metástase em sistema nervoso central. As pacientes com doença HER2, só HER2, praticamente metade delas vão acabar desenvolvendo essa doença em nervoso central. Vocês percebem que as pacientes que apresentam receptor hormonal e receptor HER2, elas ficam mais ou menos no meio do caminho. 34% vão apresentar esse tipo de doença. Já as pacientes que não têm receptor, as pacientes triplo negativo, 38% só fica atrás das doenças, da doença HER2. Então, analisando isso, a gente percebe que o fato de ter HER2, de apresentar esse receptor, ou de não ter nada, de ser um tumor triplo negativo, se constitui fator de risco para desenvolvimento de doenças do sistema nervoso central.
como a gente conclui aqui, o receptor R2, quase metade das pacientes vai desenvolver metástase cerebral, e, normalmente, o primeiro sítio de recidiva em pacientes usando o trastuzumab adjuvante ou metastático. O sistema nervoso central, normalmente, é o primeiro sítio de recidiva, porque o trastuzumab é o primeiro tratamento que a gente usa nessas pacientes R2. É o principal, como a gente chama de primeira linha. Então, quando a gente quer oferecer um tratamento direcionado a esse receptor, a primeira linha é oferecer trastuzumab. Trastuzumab, por ser uma molécula grande, é um anticorpo monoclonal, e ele tem uma penetração não intensa, não adequada em sistema nervoso central. Então, essas pacientes, às vezes, estão indo muito bem, respondendo sistemicamente, porém, aquela célula, aquele clone que escapou para o sistema nervoso central, ele vai se desenvolver. Isso não constitui falha terapêutica sistêmica, não necessariamente, porque, como eu falei, o trastuzumab não penetra bem no sistema nervoso central. Eu vou falar mais sobre isso lá na frente. E a doença triplo negativo, dependendo da série, entre 25% e 46% das pacientes vão desenvolver metástase cerebral. O problema maior, nesse caso, é que faltam tratamentos sistêmicos direcionados. Não sei se vocês lembram lá atrás que eu falei que o prognóstico melhorou, tem melhorado, mas principalmente na doença RR2 positivo, onde a gente tem mais opções terapêuticas atualmente. Renan, posso fazer uma pergunta? Arthur, claro. Só para a gente, como você falou que seria um bate-papo também, já interagir um pouco. Uma pergunta, sendo os receptores hormonais, eles são foco de atuação de medicações que vocês usam, e o R2 também. Os triplos positivos, eles têm um prognóstico melhor do que o hormonal puro? Normalmente, não, por ter dois focos de ação de quimioterápica, não? Ou não tem nada a ver isso daí? É uma pergunta do leigo mesmo. Sim, na verdade, para te responder essa pergunta, eu preciso ver um estudo, mas normalmente eles teriam. Normalmente a doença receptor hormonal positivo, além de ter mais arsenal terapêutico, né, que a gente pode bloquear esses receptores hormonais, sim, a doença progride mais lentamente. Então, eu não posso afirmar com certeza, mas provavelmente sim. A doença triplo positivo é que tem melhor prognóstico a longo prazo de todas. Entendi. Provavelmente sim, Arthur. Mas eu vou confirmar isso aí e lhe falo os dados depois. E a presença desses receptores hormonais, né, como a gente viu, que a doença RR2 positivo, quando tem receptores hormonais, apresenta uma incidência de doença do sistema nervoso central, essa presença de receptores hormonais parece proteger de doença do sistema nervoso central. Então, vamos falar agora de tratamento e de manejo dessas pacientes com doença do sistema nervoso central. Eu vou falar alguns conceitos aqui de cirurgia, de radioterapia, então eu peço que os colegas até me interrompam se eu falar alguma coisa não adequada. Eu baseei esse manejo no guideline da ASCO e consenso, enfim, da maioria dos oncologistas. Vamos ver aqui como é que eles colocam. O controle local pode ser buscado com terapia local e terapia sistêmica, né? Terapia sistêmica em casos bem selecionados. Quase sempre, para o controle local, a gente vai indicar uma terapia local, né? A paciente aparece com recidiva sintomática ou assintomática no sistema nervoso central, a gente nossa preocupação naquele momento se volta para o controle local, né? Então, esse controle local, esse tratamento vai ser baseado em diversos fatores, né? Eu coloquei aqui os principais: o número de lesões, os sintomas, os tamanhos, né, das lesões, a ressecabilidade, performance e status do paciente e a doença extracraniana controlada, a presença ou ausência de doença extracraniana controlada, né? Então, se a doença extracraniana não estiver controlada ou se a performance estiver ruim, a gente tende
mais aí para a direita, que vou colocar no esquema. E ao contrário, se você tem uma doença extracraniana controlada, com boa performance status, a gente tende a ser mais agressivo. Esse ponto de doença extracraniana controlada é um ponto crítico na discussão do caso. Por isso que essas discussões devem ser feitas de forma multidisciplinar na maioria das vezes. Porque sempre que a neurocirurgia, ou quem está acompanhando um paciente que está internado numa unidade intensiva, chama o oncologista para fazer uma interconsulta e nos pergunta, olha, vale a pena investir, vale a pena ser agressivo, vale a pena operar esse paciente que evoluiu com recidiva em sistema nervoso central? Então, o oncologista vai se perguntar, será que o tratamento que a paciente estava recebendo falhou? Isso, a gente leva em consideração, para responder essa pergunta, para nós mesmos, aquele agente que o paciente estava recebendo tem boa penetração e tem boa atividade no sistema nervoso central? Como eu falei, o trastuzumab, que normalmente é uma molécula que não penetra bem no sistema nervoso central, não é porque o paciente desenvolveu uma metástase no sistema nervoso central que eu posso dizer que o tratamento falhou, que a paciente não deve mais receber trastuzumab. Talvez ela tenha falhado só no sistema nervoso central. Então, eu vou ver sistemicamente, ela está indo bem, está respondendo, ou está mantendo pelo menos nesse estado? Tá, então beleza. Então, ela não falhou aquele tratamento. Eu vou atrás de controle local, vou ser agressivo e vou continuar o tratamento sistêmico. Existe outro conceito também, que é da heterogeneidade tumoral. Eu vou falar um pouquinho mais lá na frente, para vocês entenderem, mas basicamente é que a doença que se desenvolve em uma região não necessariamente tem o mesmo perfil molecular e, consequentemente, o mesmo perfil de receptores da doença primária. Então, às vezes, você está dando uma droga anti-HER2 e o paciente desenvolveu uma metástase no sistema nervoso central que não apresenta receptor para HER2. Então, isso não quer dizer que o tratamento falhou. Então, é outra coisa que a gente leva em consideração para nos responder essa pergunta. Agora, sim, a gente acha que aquele tratamento falhou. Existem terapias subsequentes disponíveis, né, e, enfim, que a gente possa dar para aquela paciente no nosso cenário, porque se o tratamento falhar e a gente não tem mais nenhuma terapia subsequente, nesse caso, mesmo que o paciente tenha boa performance, a gente fica mais tendencioso a não ser agressivo na abordagem. E por isso que essa discussão deve ser feita caso a caso. Ficou claro, Arthur? Essa parte? Continuando. Então, quando você é agressivo, normalmente você tende a ir para esse lado esquerdo, nesse esquema que eu fiz. Quando você não é agressivo, você tende a ir para o lado direito. Vamos lá, começar. Você decide ser agressivo naquele caso. Você decide tratar com tudo que você tem. Primeira pergunta que você vai se fazer: aquela lesão que surgiu é uma lesão sintomática? O paciente descobriu porque desenvolveu um sono neurológico? Ou a paciente naquele momento está muito sintomática? Sim. A gente chama o neurocirurgião, ele vai nos dizer se aquela lesão é ressecável. Se for, a gente vai favorecer a cirurgia. Se não for, a gente chama Sebastião para fazer a radioterapia. É uma lesão não ressecável, sintomática, a gente faz a radioterapia. Sendo que quando a gente faz a cirurgia, é importante lembrar que depois da cirurgia, a gente também faz algum tipo de tratamento radioterápico adjuvante. Idealmente, a radiocirurgia, SRS, me perdoem as siglas em inglês, mas que fica mais fácil de entender e mais curto. Ou radiocirurgia ou a radioterapia whole brain naquela paciente. Se a gente responde não, aquela lesão não é sintomática, mas a lesão tem mais do que 3 a 4 centímetros, dependendo do autor e do profissional. Sim, aquela lesão é grande, tem mais do que 3 a 4 centímetros. A gente, de novo, chama a neurocirurgia. É ressecável? Favorece a cirurgia, senão vai para a whole brain. Agora, a gente
respondeu não, a lesão não é sintomática e a lesão é pequena, não tem mais de 3 a 4 centímetros, a gente favorece a radiocirurgia naquela lesão. Alguns autores até comentam que nessa questão da doença ser sintomática ou não, eles tentam diminuir os sintomas com corticoide, outras maneiras, e se aquele paciente se tornar assintomático ou pouco sintomático com medidas clínicas, eles também podem seguir no caminho de radiocirurgia. Isso é controverso. Estou falando do paciente com bom prognóstico que só tem uma lesão, tá? Agora eu vou falar do paciente que tem mais lesões. O paciente que tem 2 a 4 lesões pelo guideline da ASCO, outros guidelines falam em até 10 lesões. Você vai caminhar de forma parecida. Você vai se perguntar se o paciente apresenta pelo menos uma lesão sintomática. Se sim, você vai favorecer cirurgia. Se não, você vai se perguntar se alguma lesão é grande. Se for, você também vai favorecer cirurgia. Se for não para as duas perguntas, você vai favorecer a radiocirurgia. Já em caso você tenha, em caso de você ter várias lesões, mais do que 5 lesões pelo guideline, ou até 10, mais do que 10 lesões por outros autores, depois eu quero saber a opinião do Sebastião com relação a isso, até quantas lesões ele, na prática dele, ele favorece a radiocirurgia. Eu vi várias opiniões diferentes. Então, no caso do paciente com bom prognóstico, mas tem várias lesões difusas no parênquima, mesmo sendo agressivo, você favorece o whole brain. Sebastião, eu queria saber sua opinião. Eu vi que isso é bem controverso. Qual o máximo? Você tem um número, ou não, depende, caso a caso. Qual o máximo de lesões assim que você ainda favorece tentar a radiocirurgia? Na verdade, a pergunta ela é muito boa. Mas você tem várias respostas, né? Vai depender exatamente de como está a doença sistêmica. Se ele tiver um bom KPS, você pode tratar com radiocirurgia, porque já sabe que ela vai responder bem, porque é mama, vai responder bem a quimioterapia. Você pode tratar 8, 10, 15, dependendo do aparelho que você tem, trata, por exemplo, com acelerador, com VMAT, você trata todas as lesões e posterga ao máximo o whole brain, já partindo da premissa que ela vai ter uma boa, embora com múltiplas lesões, uma boa sobrevida. Se ela tiver com a doença sistêmica fora de controle, como a gente fala, abaixo do pescoço, fora de controle, quem vai matar é a doença sistêmica. Aí, assim, você pode fazer o whole brain, 10 de 300, 5 de 400, para controlar, né? Quando é triplo negativo, e vem, assim, normalmente nós chamamos o chuveiro, né? Múltiplas lesões, aí praticamente é whole brain, você não tem muito o que oferecer. No triplo positivo é diferente. Mesmo com pequenas lesões, e sabe que vai responder aos seus medicamentos, né? Então você vai usar o imuno, o que você tiver. Então você aguarda, se ela não tiver muito sintomática, espera ver que resposta vai ter, e às vezes costuma ser muito boa, e posterga tanto a radiocirurgia quanto também o cérebro total. Posterga tudo no triplo positivo. Se ela tiver alguma lesão muito volumosa, como você falou, olha, uma delas tem 3, 4 centímetros e for abordável, o neurocirurgião tira e você continua com a imuno ou com a químio, exatamente no seu protocolo. E a gente deixa, né, vai postergando ao máximo o cérebro total, o resgate, né, com radiocirurgia, o que você tiver. Se forem poucas lesões, também, é assim, só a hora que você começa a perder, aí você tem que fazer um bom controle delas, né? Se começar a crescer e você está perdendo o controle, aí sim, aí você estuda caso a caso, resgata ou com radiocirurgia ou com cérebro total, e novamente, aquelas maiores sintomáticas, o neurocirurgião ele retira. Porque, na verdade, cada vez mais é multidisciplinar, né? Você senta com todo mundo e discute, não tem mais a minha conduta ou a sua. Ela, obrigatoriamente, né?
E assim que a gente tiver o serviço, o aparelho novo, a gente vai fazer tudo multidisciplinar. Senta e discute caso a caso o que você pode oferecer melhor para essa paciente. Respondi a pergunta? Respondeu perfeitamente. Isso só reforça, né, que toda discussão tem que ser multidisciplinar. Né? Não existe sempre. mágico no receita de bolo. Obrigado, Sebastião. Imagina. Então, nesse caso, só o número de lesões que vai ser importante para a gente. Né? No caso da doença leptomeningeal, a gente vai oferecer também whole brain, se o paciente tiver boa performance e tiver doença extracraniana controlada. É a única opção que a gente tem. Agora, indo para o outro lado, aquele paciente com baixa performance ou que está com a doença extracraniana fora de controle, a gente vai partir para o lado direito. A gente vai... Então, pergunta. Fala. Só para esclarecer para os residentes, quando você fala assim, o paciente tem baixo performance, né? Vocês consideram baixo performance abaixo de quanto? De KPS? Então, a maioria dos tratamentos que a gente faz, abaixo de 70 é baixa performance. E a gente não, quando a gente usa mais o ECOG, então a gente diz que o paciente até ECOG 2 pode receber químio, algumas químios só até ECOG 1, só que alguns outros tratamentos, como tirosina quinase, alguns tratamentos menos agressivos, a gente costuma dar para pacientes com performance menor do que isso, né? Menor que essa. Até pacientes ECOG 3 a gente pode dar esses tratamentos. E outro ponto importante, ainda bem que você fez essa pergunta, é que alguns profissionais consideram que se a performance do paciente estiver sendo reduzido, estiver sendo comprometido exclusivamente pela doença craniana, eles se animam em ser agressivos naquele tratamento, porque o paciente pode recuperar totalmente. Então, você não olha cegamente para o paciente. Você olha como é que ele estava uma semana atrás, antes de desenvolver. Ninguém perde performance tão rápido assim, né, normalmente. Então, é dessa forma que a gente faz. Então, esse paciente que tem uma performance ruim, que a gente decide não investir mais de forma agressiva na doença, a gente continua investindo no paciente, no conforto dele, a gente vai se perguntar, esse paciente tem sintomas neurológicos paliados? Sim. Então, BSC é Best Supportive Care, cuidados paliativos exclusivos. Vou colocar em cuidados paliativos exclusivos o paciente que está bem paliado com seus sintomas. Não, ele não tem seus sintomas neurológicos bem paliados, mas ele está em fase final de vida. Isso é outra coisa que a gente tem que perceber, de acordo com as funções orgânicas. Se sim, cuidados paliativos exclusivos. Se não, paciente que não está com sistema neurológico paliado, que está em casa, sofrendo daquela doença nervosa central, em alguns casos a gente se anima para fazer whole brain. Então, nesse caso, os pacientes mal prognósticos, a gente se baseia principalmente na presença de sintomas na nossa decisão terapêutica. Então, concluindo, resumindo, o controle local deve ser uma discussão multidisciplinar, o tratamento agressivo para a maioria dos pacientes com bom performance status, doença sistêmica controlada ou ausente, e os pacientes com baixa performance, a gente faz whole brain ou cuidados paliativos exclusivos. Existem resultados promissores no tratamento sistêmico para a doença HER2 positiva, que eu vou falar mais para frente, que até anima alguns autores a tentar um tratamento sistêmico para controle local, mas isso é opinião de especialista por enquanto. Tem menos recidiva e o paciente triplo positivo acaba apresentando mais recidiva, diferente do que a gente poderia imaginar, né, em um ano. Então, o tratamento sistêmico, eu vou falar agora do tratamento sistêmico para a doença local. Ele é dependente da atividade daquele agente externo central, a permeabilidade pela
hematoencefálica. E ele é limitado pela heterogeneidade tumoral. Como eu expliquei, como eu falei mais cedo, aqui a gente vê um esquema que mostra que o tumor se originou em um clone, e esse clone, à medida que foi se desenvolvendo, ele diferenciou. Então, no final, você tem um tumor primário, com mutações só detectadas naquele tumor primário, e naquele momento que ele se diferenciou, que ele recidivou, que ele foi para o cenário central, ele se dividiu de novo. Então, mesmo dentro do mesmo órgão, você pode ter clones tumorais diferentes. E isso pode, como eu falei, limitar a atividade dos nossos agentes tratando. Porque quando a gente faz uma biópsia do primário, a gente supõe que aquela metástase que apareceu vai responder àquele nosso agente porque tem os mesmos receptores. E às vezes não é verdade isso. Então, isso faz com que, em alguns casos, a gente até favoreça a cirurgia, uma lesão que poderia fazer radiocirurgia, porque com a cirurgia a gente vai ter a possibilidade de ter uma nova análise anatomopatológica molecular daquela peça e, consequentemente, formular raciocínio de tratamento novo. Para saber, como é aquela doença que eu estou tratando no sistema nervoso central? Será que a heterogeneidade tumoral está limitando a eficácia do meu tratamento? Então, por isso que nós, oncologistas, mesmo em lesões pequenas, assintomáticas, a gente vai favorecer cirurgia, em alguns casos. Tá bom? Então, esse tratamento sistêmico para doença local, atualmente, a gente pode dividir a abordagem em HER2 positivo e HER2 negativo. Os pacientes que têm receptor HER2 positivo, como eu falei antes, 15 a 20% dos tumores invasivos, são tumores normalmente de mau prognóstico e maior risco de meta em sistema nervoso central. Aqui é um esquema que mostra o receptor HER2, ele faz parte da família dos receptores HER, tá? O HER1 também é chamado de EGFR. Eles apresentam um domínio de tirosina quinase na sua porção intracelular e eles ativam uma cascata de reações que levam, em última análise, a vias de proliferação celular. Então, quando ele está hiperexpresso, ou em caso de outros receptores da família HER mutados, ele pode ficar ativado de maneira permanente e isso levar à proliferação celular descontrolada. Esse receptor, a gente percebe atualmente o desenvolvimento de terapias-alvo com boa permeabilidade e atividade do sistema nervoso central. Tem mais chamado a atenção ultimamente nos últimos congressos. Porém, o padrão ainda é tratamento local. É uma coisa incipiente que a gente está se animando um pouco. Alguns especialistas já consideram a terapia sistêmica, principalmente nesses pacientes assintomáticos, que você pode tentar um tratamento sistêmico e, se não der certo, você consegue mudar o plano terapêutico e ir para uma terapia local, naqueles pacientes com poucas lesões e naqueles pacientes que foram expostos a poucas terapias até o momento, que tem mais agentes que a gente pode tentar, tá? E ainda não há estudos comparativos entre terapia sistêmica e terapia local. Então, fica difícil da gente responder se dá para fazer, né? Acho que no breve futuro a gente vai conseguir dizer isso com mais propriedade, mas, por enquanto, ainda é opinião de especialista, mas baseado em bons estudos com resultados promissores. Aqui eu mostro, de uma forma simplificada, como a gente busca esse alvo, como a gente direciona o nosso tratamento para esse alvo do HER2. Atualmente, na primeira linha de tratamento, a nossa primeira opção de terapia são com essas moléculas aqui, o trastuzumab e o pertuzumab. Caso o paciente falhe sistemicamente essa terapia, a gente vai à segunda linha, que hoje em dia é o TDM1. Caso ele falhe a segunda linha, a gente vai para a terceira linha. Essa terceira linha, existem várias drogas que estão se colocando em terceira linha, então ainda não existe uma opção, isso vai depender de caso a caso. Como eu coloco aqui,
no Brasil nós temos disponível o lapatinib, essas drogas novas que foram aprovadas nos Estados Unidos 2 anos atrás no máximo, ainda não são aprovadas no Brasil. Eu ia colocar números aqui nessa tabela dos principais estudos que levaram à aprovação dessas drogas. Mas quando a gente vê uma tabela com números, a gente tem uma tendência a tentar comparar. E não é certo comparar estudos diferentes, porque as populações são diferentes, por vários motivos. A gente corre risco grande de cometer um viés. Então, baseado em todos os estudos que eu vi, em toda a literatura, eu diferenciei mais ou menos isso com cruzes. A gente percebe que esses tratamentos de primeira e segunda linha, eles são moléculas grandes. O trastuzumab e pertuzumab são anticorpos monoclonais, e o TD1000 é um anticorpo monoclonal associado a um agente citotóxico. Por serem agentes grandes, eles têm uma baixa penetração no estímulo central. Talvez consequente a isso, eles tenham uma baixa taxa de resposta em estímulo central e uma baixa sobrevida livre de progressão também em estímulo central. Esse agente que tem no Brasil, todos esses 3 aqui, são inibidores de tirosina quinase. Eles estão aqui. Eles são moléculas orais, moléculas pequenas, que conseguem ser absorvidas pelo tubo gastrointestinal, por isso que são orais, e conseguem penetrar dentro da célula, até porque o alvo deles é intracelular. Então, por serem moléculas pequenas, eles conseguem ter melhor penetração no estímulo central. Então, o lapatinib, tucatinib e neratinib têm boa penetração no estímulo central, a princípio. Porém, o lapatinib, que é o nosso, a taxa de resposta no estímulo central e a sobrevida de progressão não são tão boas, por outros mecanismos. Bombas que colocam a droga para fora e outros mecanismos que não convém aqui falar. Essas drogas novas que estão chegando, elas, além de terem boa penetração, elas têm boa taxa de resposta em doença estímulo central, o tucatinib até um pouco maior do que neratinib nos estudos, e sobrevida livre de progressão em estímulo central muito boas. E essa droga, o trastuzumab, deruxtecan, também é uma droga nova, apesar de ser também uma doença, um agente com anticorpo monoclonal associado a um agente citotóxico, ele tem um mecanismo de ação diferente. Ele consegue agir em células vizinhas e que até não expressam tanto esse receptor HER2, e ele consegue ter alguma penetração em estímulo central melhor do que os outros anticorpos monoclonais. E ele tem uma taxa de resposta muito boa em estímulo central nos estudos. Os estudos que têm testado essa droga muito boas, e sobrevida livre de progressão em nível central excelente. O fase 2 que aprovou essa droga nos Estados Unidos mostrou uma sobrevida livre de progressão em sistema nervoso central de 18 meses. Então, o paciente fazendo essa droga, a mediana, 50% dos pacientes, após 18 meses, só 50% dos pacientes tinham progredido em sistema nervoso central. 50% dos pacientes estavam com a doença do nervoso central controlada, só usando essa droga. Tá bom? Aqui eu falo mais alguns detalhes de cada uma. Algumas coisas eu já citei. O trastuzumab e pertuzumab são anticorpos monoclonais, tem pouca penetração no sistema nervoso central. E se o paciente progredir exclusivamente no sistema nervoso central, você favorece o tratamento local e segue o mesmo tratamento sistêmico. O TDM1 foi uma fase 3 que aprovou. A gente já está com fase 3 corroborando seu uso. É uma molécula conjugada, anticorpo com a entanzina, e o estudo-chave excluiu pacientes com doença nervoso central. Um estudo um pouco mais antigo, como eu falei, esses estudos excluíam. Mas estudos pós-aprovação mostraram uma boa atividade, com taxa de resposta que varia entre 20% e 44%. E uma coisa importante é que existem alguns relatos de caso de edema cerebral por radionecrose se o TDM1 for precedido de radiocirurgia. É uma coisa para se lembrar. O lapatinib, normalmente associado a capecitabina, testado em fase 2, é inibidor de tirosina quinase, com boa penetração pela barreira hematocefálica, com a taxa de resposta objetiva boa, números aqui não importam tanto. O tucatinib, associado a capecitabina e ao trastuzumab, esse foi em fase 3, também TKI,
Esse estudo, esse fase 3, que testou o tucatinib, foi o único desses que incluiu metástases cerebrais ativas. Isso é interessante. Eles, pelos estudos anteriores, fase 1 e fase 2, eles sabiam que essa droga era tão boa, estímulo central, que eles permitiram que pacientes fossem inclusos nesse estudo, mesmo com metástases cerebrais, sem ter sido submetidos a tratamento local. Né? Obviamente, pacientes assintomáticos, como eu falei. Então, dos 291 pacientes desse estudo, 174 tinham metástases cerebrais ativas. Esse estudo 9 meses de estímulo central, e aqueles pacientes, na verdade, 174 pacientes com meta cerebral e 55 desses com metástases ativas. Tiveram uma taxa de resposta objetiva de estímulo central quase 50%. 3 pacientes tiveram resposta completa em estímulo central só com a droga, sem nenhum tratamento local, com sobrevida livre de progressão de 9,5 meses. E o neratinib, o estudo fase 2, associou a capecitabina, também do tirosina quinase, que também mostrou resultados bons de taxa de resposta objetiva de estímulo central e sobrevida livre de progressão. Das drogas que eu falei, anti-HER2, a última, o trastuzumab deruxtecan, que foi em fase 2, mas com resultados impressionantes, de forma sistêmica, e estímulo central também, bons resultados. Como eu falei, é uma molécula conjugada anticorpo agente citotóxico, e dos 24 pacientes desse fase 2 que tinham doença estímulo central, 58% tiveram taxa de resposta objetiva e a sobrevida livre de progressão mediana foi 18,1 meses, como eu falei mais cedo. É uma boa alternativa para a doença metastática após tratamento local. Diferente do estudo do tucatinib, os pacientes com metástase cerebral, nesse estudo, tinham sido submetidos à terapia local. Agora, falando do outro extremo, paciente HER2 negativo, paciente que não expressa o HER2, a gente não tem aquelas opções. Então, vou pincelar aqui algumas coisas. No geral, poucas drogas penetram bem na barreira hematoencefálica intacta. Porém, alguns podem ter uma boa ação ou disfunção da barreira hematoencefálica associada à metástase. O professor meu lá do ICESP falava, onde chega contraste é porque a barreira hematoencefálica não está intacta, senão o contraste não chegava lá. Então, a gente se anima, às vezes, em tentar usar esses agentes, mesmo sabendo que eles não penetram também a barreira hematoencefálica. Com relação aos quimioterápicos, espera-se alguma atividade de poucos quimioterápicos. A capecitabina, a gente sempre pensa na capecitabina quando a gente vê paciente com doença do sistema nervoso central, principalmente triplo negativo, que a gente não tem outras opções além da quimioterapia. 5-FU, doxorubicinas, platinas. A terapia endócrina isolada, naqueles pacientes que apresentam receptor endócrino, não é uma opção para controle local. Os resultados não são bons. Porém, existem novas drogas no cenário da paciente com câncer de mama receptor hormonal positivo, são os inibidores de CDK 4 e 6. Talvez não tão novas hoje em dia, são drogas que já estão bem estabelecidas nas primeiras linhas de tratamento dessas pacientes. Essas drogas, o abemaciclib e o palbociclib, têm mostrado pequena atividade intracraniana nos estudos, com taxa de resposta pequena em torno de 5%. Agora, novos agentes estão sendo testados e estudos estão para sair. Essa droga mostrou resultados muito bons em triplo negativo, sacituzumab govitecan. A gente espera para ver o que ele vai fazer também. Uma droga associada e os inibidores de checkpoint imune. Isso é a imunoterapia. Quando a gente fala em imunoterapia, esse tratamento que está ganhando noticiário, na verdade, a forma correta de falar são os inibidores de checkpoint imune, né? Porque existem outros tipos de imunoterapia também. Os inibidores de checkpoint imune, eles ainda estão sendo testados nesse cenário de doença do sistema nervoso central. Então, como conclusões, eu trago que a incidência de doença em sistema nervoso central no câncer de mama parece estar aumentando, principalmente pelo fato dessas pacientes terem mais opções de controle sistêmico e estarem vivendo mais. Fatores de risco para o desenvolvimento incluem estágio avançado de diagnóstico e fato da doença ser HER2 ou triplo negativo.
A importância da discussão multidisciplinar caso a caso, como a gente viu quando a gente conversou com o Sebastião e em todo a discussão. O controle local deve ser feito em casos selecionados, com tratamento sistêmico, baseado exclusivamente, por enquanto, em opinião de especialista. A gente aguarda estudos randomizados para basear mais essa conduta. Então, normalmente em lesões limitadas, sem sintomas, pacientes que querem adiar a radioterapia e que tiveram poucas terapias sistêmicas usadas até aquele momento. Alguns novos agentes anti-HER2 têm atividade promissora e outros novos agentes estão sendo testados. Análises retrospectivas mostram um prognóstico hoje melhor para essas pacientes. Queria agradecer a oportunidade. Muito bem, muito bom. Vamos abrir para a discussão, né? Para a gente ver as perguntas. Eu vou pedir só para, se você puder compartilhar a tela, porque aí a gente fica todo mundo aqui para abrir o monitor aí e a gente... Deixa eu ver como é que faz isso aqui, viu? Acho que lá embaixo no mesmo... Tem que compartilhar no mesmo local de compartilhamento, você... Vê se você consegue. Eu estou com duas telas. Você é mais chique, pô. Oncologista é mais chique, tem duas telas. Deixa eu ver se eu consigo dar aqui também. Porque para mim só aparece a nossa, só aparece poucas. Se você clicar no mesmo local que aparece o programa. Está no mesmo local de compartilhamento, normalmente aparece lá, descompartilhar, alguma coisa assim. Quando você clicou para compartilhar a tela aí, foi... Porque aquela tela sumiu. Ah, tá. É isso que aquela tela sumiu. Deixa eu tentar... Ela está embaixo. É a verdinha, aquela share screen. Passa o cursor que ela aparece para você. Ela fica bem embaixo. Eu vou desconectar um dos monitores porque fica mais fácil. Tá. Agora foi. Agora sim, agora simplificou. Beleza. Ô Renan, eu tenho uma pergunta de leigo também. Vocês falam das medicações de primeira, segunda e terceira linha para o câncer de mama, né? E a gente fica pensando, poxa, você tem medicações de terceira linha que penetram muito bem o sistema nervoso central, né? E se você pensar, por exemplo, você tem um paciente HER2, né, na biópsia, por que não começar já com a medicação de terceira linha, já que você sabe que ele existe um potencial de metástase do sistema nervoso central, digamos assim, de uma forma profilática. A questão é custo, a questão seria custo, relacionada ao não uso de uma medicação de terceira linha. Quer dizer, a gente pode ver assim, a medicação de terceira linha é como fosse a pior, mas na verdade é a melhor, é que penetra mais no sistema nervoso central. É custo, é toxicidade ou é esperar um momento, entendeu? Por que não começa com a medicação de terceira linha para esses pacientes? Arthur, essa é uma ótima pergunta, né? E para responder isso, tem vários tipos de resposta para isso. Primeiro, no que concerne a tratamento, a gente costuma dizer em oncologia que a gente não quer queimar linhas. A gente usa uma linha até o máximo que ela pode nos dar, porque dificilmente, se a gente passar para outra linha de terceira, no caso do paciente que progredir, a gente vai poder voltar para a primeira linha. Por vários motivos. Às vezes o plano de saúde não libera, porque não está aprovado dessa maneira. Às vezes o paciente, enfim, não tem mais performance para usar o tratamento, que até aquele momento é o tratamento considerado o melhor, porque você está abordando um aspecto. A doença tem o agente tem melhor penetração no sistema nervoso central. Mas para um agente ser aprovado em primeira linha, ele tem que mostrar resultados melhores do que aquele agente que está sendo atualmente considerado primeira linha, no geral. Não adianta ele ter mais penetração no sistema nervoso central, mas ele tem menor duração do controle sistêmico, ele tem mais toxicidade sistêmica. Então, aquele agente precisa passar, né, depois de ser estabelecido em terceira linha, ele vai tentar provar que é melhor do que o agente de segunda linha para ganhar a segunda linha, e depois disso ele vai tentar ir para a primeira linha. Então, apesar de ser uma opção terapêutica, assim,
boa para aquele caso, doença do sistema nervoso central, a gente normalmente não queima linha por isso, medo da gente não poder mais voltar para as linhas anteriores que já são consagradas, que já tem os estudos fase 3 randomizados e drogas que estão no mercado há mais tempo. Outra coisa que eu li nessa revisão que eu fiz é que tem estudos acontecendo hoje em dia usando esses agentes, esses inibidores de tirosina quinase, de forma profilática. Eles não estão aprovados ainda, mas como você falou, realmente já tem estudos acontecendo dessa forma. Você está tratando a doença com um agente quineralina, mas você está usando um outro agente de forma profilática e eles estão sendo testados. Vamos ver o que é que vem pela frente ainda com relação a isso. Mas é uma boa pergunta, uma boa área para se explorar mais para frente. É caro, né, também? Outra coisa que é cara, né? É uma profilaxia bem cara. Cada agente desse alguns milhares de dólares. A Dandara fez uma pergunta aqui, a residente, perguntando se tem alguma indicação no chat, né? Indicação de tratamento intratecal desde o início, de forma profilática. Não. Na verdade, nós da oncologia somos bem desanimados com terapias intratecais. Não sei o que vocês acham disso, mas cada vez menos a gente favorece terapia intratecal. A gente não tem resultados bons. Isso terapia para pacientes que têm doença estabelecida, leptomania. Para profilaxia, acho que a gente se anima menos ainda, porque a toxicidade é importante, os resultados não são bons para a terapia que dirá para profilaxia. Acho que isso não vai para frente, não. Normalmente são pacientes que têm uma disseminação meninge, a sobrevida já é bem mais curta, né? Então, são pacientes que já têm uma sobrevida bem curta. Eu acho que ela perguntou que a gente fez ontem, implantou uma câmara de Ommaya para uma paciente com CA de mama lá do USE. O paciente está fazendo quimio intratecal, acredito que Dandara perguntou isso por causa dessa paciente que está fazendo, mas a gente já sabe que é uma paciente que já está numa linha ali de sobrevida que vai ser bem mais restrita, né? A gente sabe que a gente tenta quando não tem outras opções, mas um caso ou outro até responde. Eu já vi lá no CESP uns 2 casos que tiveram alguma resposta, né? Isso anima a gente até a fazer trastuzumab intratecal em alguns casos, mas são casos isolados. Na falta de opções, a gente tenta. Mas profilaxia, nunca vi ninguém pensando nesse sentido, até o momento. O que mais? Alguém quer perguntar, comentar alguma coisa, discutir? Acho que o que você citou bastante na aula sobre a questão dos subtipos, né? Principalmente é importante para a turma, para vocês residentes que estão aí, a questão do subtipo histológico, né? Saber essa nomenclatura, o que é HER2, o que é triplo negativo, o que é HER2 positivo, se ele é hormonal positivo, se é triplo positivo, né? Então, esses pontos são importantes. E isso daí vai influenciar no prognóstico, né? Com certeza influencia no prognóstico da evolução do paciente. A gente tem uma limitação, Renan, grande, né, que você deve estar notando aí, trabalhando também no USE, principalmente relacionado aos pacientes que a gente não tem, muitas vezes, como saber a doença sistêmica dele como tá, né? Às vezes a gente pega um paciente que tem múltiplas lesões do sistema nervoso central, mas não tem a mínima noção como está a doença sistêmica dele, né? Recentemente até a gente o Renato operou uma paciente, eu não sei se ela era mama, era câncer de mama, Renata, aquela paciente que você operou com múltiplas lesões? Ela saiu o diagnóstico dela, mas não saiu definido, não. Saiu com adenocarcinoma e só para... Estava aguardando ainda o resultado. O paciente tinha múltiplas lesões e uma maior frontal, a gente tinha diagnóstico e falou, vamos operar essa maior frontal, né? E ela melhorou, né? Ela melhorou clinicamente. Melhorou. Tomara que seja algo que responda bem a químio, a rádio, né? Vamos ver. Mas tomara que seja bom, mano. Ô, Renan, e só uma pergunta. Nós estamos caminhando ou já estamos
espalho para câncer de melanoma, para tratamento dessas múltiplas lesões, que eu vi que você falou assim, que às vezes opta para fazer a cirurgia para tentar ver se tem alguma coisa diferencial naquela metástase, mesmo que tenha múltiplas metástases, para tentar fazer uma terapia mais direcionada. E a gente viu que nos últimos anos, últimos 10 anos, 8 anos, não sei muito bem precisar, que o câncer de melanoma ele teve uma evolução importante, né, com relação a essas terapias aí mais focadas, né, mesmo os pacientes que têm múltiplas lesões. O câncer de mama ele está direcionando para isso, a depender, ou nós já estamos muito próximo disso, para o tratamento desses pacientes com múltiplas lesões, assim, tentar essas terapias aí mais focadas. Eu não entendi a pergunta, Renato, desculpa, com relação a terapias focadas. O que você quer dizer com terapia focada? Nós estamos Renato. Talvez. Se nós já estamos assim, porque assim, o melanoma mudou muito, né? Mama também vem mudando muito. O melanoma aumentou muito a sobrevida, mesmo os pacientes que têm múltiplas lesões. Aí eu queria saber se para mama, se a gente também já está começando a trabalhar nesse sentido, mesmo as múltiplas lesões, a gente tentar aquele diagnóstico que você falou. A gente prefere que faça. Você está falando de terapia sistêmica direcionada. Terapia sistêmica. Isso. Tá. Então, o caso do melanoma, realmente a gente teve uma melhora importante nos últimos anos, como você falou, porque a gente tem uma resposta muito boa dos imunoterápicos nesses pacientes, diferente de mama, os imunoterápicos, né, os inibidores de checkpoint imune ainda não conseguiram em mama mostrar os resultados que tiveram em melanoma. Melanoma é uma doença que até o momento melhor respondeu, né, teve os melhores resultados com o inibidor de checkpoint imune. Então, em alguns pacientes com múltiplas lesões metastáticas de melanoma, a gente tentando agentes inibidores de checkpoint, principalmente a associação ipilimumab com nivolumab, a gente tem respostas muito boas, né, nesses pacientes metastáticos e se a aula que fosse de melanoma metastático para estrela central ia ser bem diferente essa parte, porque em muitos casos se favorece terapia sistêmica em detrimento já da terapia local, cirurgia ou radiocirurgia, por conta da atividade desses imunoterápicos. E mesmo os pacientes, outro alvo que a gente também tem em melanoma são aqueles que têm o BRAF mutado, né? Então a gente tem outro alvo que não são todos, metade dos pacientes, aproximadamente. A gente, além de poder fazer o imunoterápico, a gente pode usar os inibidores de BRAF, que também tem uma boa atividade de sistema central, não tão boa quanto os inibidores de checkpoint, mas então, em melanoma a gente consegue ter essas opções muito boas. Em mama a gente ainda não tem. Mama não. Pelo menos bem estabelecido. Talvez os agentes anti-HER2 que estão sendo desenvolvidos, como esses que eu falei, eles se estabeleçam dessa forma, em breve futuro, mas por enquanto ainda continua sendo a opinião de especialista. Eu acho que isso vai para frente, pelo que eu tenho visto. Tá. Respostas muito boas. E queria que a imunoterapia fosse assim, mama, mas não é. A gente não sabe porque alguns tumores conseguem ter outros mecanismos de evasão da resposta imunológica que a gente não consegue diminuir usando essas medicações. Seria muito importante, né? Porque a gente pega um boom de pacientes com múltiplas lesões justamente nessas duas doenças, na maioria das vezes. É verdade. Tem toda a razão. A gente tem tempo para mais uma perguntinha? Pode sim. Renan, boa noite. Parabéns aí, cara, pela aula excelente, bem didática aí, muito bacana. Agora, Renan, minha dúvida é a seguinte, eu já várias vezes os colegas oncologistas pediram para a gente biopsiar pacientes com diagnóstico já determinado, né? E sobre essa suspeita aí de se tratar de uma histologia diferente daquela inicial e poder nortear o tratamento, né? Como você mesmo citou durante a apresentação. Minha pergunta é em relação... quando é que vocês pensam em biopsiar um paciente, mesmo já em tratamento, mesmo já tendo diagnóstico? Em todo caso de recidiva, em alguns casos específicos, como é que vocês pensam isso aí? Não, isso depende muito, de caso a caso mesmo. Depende do tipo de câncer, depende da facilidade de acesso àquela
aquele sítio de recidiva, a gente sabe que o sistema nervoso central é de dificílimo acesso, então a gente só favorece quando realmente vale a pena. E em alguns casos, é tentativa e erro. Se a gente fizer aquela droga que deveria estar tendo ação e não está, será que é por isso? Então, em alguns casos, a gente só vai favorecer depois de ter falhado, né? No caso de câncer de mama, a recomendação é que sempre que o paciente recidiva, sempre que o paciente estava sendo tratado com tudo curativo e recidiva, a gente obtém uma biópsia daquele sítio de recidiva. Essa é a recomendação formal. Justamente para analisar isso. O paciente pode ter perdido algum receptor que ele tinha no sítio primário, ele pode ter também adquirido um receptor. Então, isso vai mudar totalmente o tratamento. Então, a gente, normalmente, no caso de mama, a gente biopsia todo e qualquer sítio. Com relação ao sistema nervoso central, nem sempre a gente favorece isso. Eu ainda não vi essa recomendação formal de obter material histológico de toda paciente que recidiva exclusivamente sistema nervoso central. Pelo que eu vi e pela experiência que eu tive acompanhando os meus chefes lá no ICESP, eles só favorecem esse resultado, essa biópsia, caso a opção do controle local não seja cirurgia, porque se a opção do controle local for cirurgia, é ótimo, você vai ter aquilo. Mas uma lesão pequena, que a paciente não quer operar, vamos fazer radiocirurgia naquela lesão. E você fez radiocirurgia e o paciente recidivou em outros locais, aí você favorece obter depois, entendeu? Então, nem todo caso de mama, pela dificuldade de você ter o material histológico no central, você favorece a cirurgia de cara. Alguns você já tenta, se todas as lesões que a paciente tiver forem passíveis de fazer radiocirurgia, para mim pouco vai interessar se aquela doença em sistema nervoso central tem outra histologia. Eu vou queimar tudo, né? Mas não, se for uma doença que seja importante para mim, esse dado eu vou atrás. Então, caso a caso. Obrigadão aí, Renan. Muito obrigado. Valeu. Mais alguém quer fazer alguma pergunta? Da residência, tem alguém que quer perguntar alguma coisa? Acho que não, já temos 1 hora de reunião. Acho que a gente pode encerrar por aqui, né, pessoal? Renan, obrigado mais uma vez pela disponibilidade de falar para a gente um pouquinho sua experiência nessa parte de câncer de mama e metástase do sistema nervoso central. Obrigado. Agradecer a sua disponibilidade. Espero contar com você ano que vem aí nas nossas reuniões. Sem dúvida. E obrigado aí a presença dos residentes, todo mundo, dos preceptores aí, do Bruno, do Renato e do Sebastião, que está sempre aí dando uma força para a gente nas dúvidas relacionadas à radiocirurgia e à radioterapia de uma forma geral. Pessoal, boa noite a todos aí. Muito obrigado. Um abraço. Parabéns, Renan. Muito boa aula. Obrigado, Sebastião. Parabéns. Obrigado. Valeu. Boa noite aí. Parabéns. Obrigado.